Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí, ao estudo dos conjuntos numéricos. Nós vimos aí na aula anterior o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. E hoje nós vamos ver o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Então vamos lá. O que é um número irracional? Um número, então, irracional é todo número com infinitas casas decimais e não periódico. Então, pessoal, só relembrando aí, o que seria um número racional? Um número racional é todo aquele que você é capaz de escrever na forma de uma fração, Um número, por outro lado, um número irracional, você não consegue representar ele através de uma fração. Por quê? Porque ele tem infinitas casas decimais e elas são não periódicas, Lembrando que se forem periódicas, a gente consegue representar através de uma fração, que são as famosas dízimas periódicas, que nós vimos na aula anterior. Então vamos lá então. Alguns exemplos de números irracionais. Por exemplo, raiz de 2, Observe aqui que raiz de 2 ele tem infinitas casas decimais e elas não têm nenhum período, ou seja, não se repetem, ok? Se a gente pegar aqui, menos raiz quadrada de 3, que vai dar menos 1,732, olha, infinitas casas decimais não periódicas. Raiz de 5 mais 2, Observe que raiz de 5 ele é um número irracional. E aqui você está somando ele com um número racional. Quando você faz isso, o resultado vai dar um número que? Irracional, certo? Raiz de 5 aí, quando você vai tirar, Observe esse número, 0,10, 100, 1000, e assim 10.000 e assim por diante. Observe que aqui eu tenho infinitas casas decimais e ela não é uma dízima periódica, certo, pessoal? Porque eu não tenho aqui um número repetindo, um período repetindo várias vezes, ok? O π, o famoso π aí, nessa letra grega aí, que nada mais é do que, se você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo diâmetro, tá? Você vai chegar nesse número aqui que é chamado π, certo? Π também é um número que irracional, certo? Temos aí, um número e, que é um número exponencial muito utilizado aí na área de engenharia, que também, a gente for olhar aqui, ele tem infinitas casas decimais, e também não é periódico. Então observe que esses números aqui, eles formam o conjunto, eles pertencem, ao conjunto dos números irracionais, Pessoal, então o que eu tenho? O que nós vimos? Nós vimos o conjunto dos números naturais, Depois nós vimos o conjunto dos números inteiros, vimos que os conjuntos naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, Por que disso? Porque nós vimos lá que, por exemplo, qualquer número natural você consegue representar ele através de uma fração. Da mesma forma, o conjunto dos números, o que? Conjunto dos números inteiros, certo? E um conjunto dos números racionais, são aqueles que você consegue representar através de uma fração. E nós temos, observe que o conjunto dos números irracionais, ele não engloba os outros conjuntos, Por quê? Porque são os números cujas casas decimais são infinitas e não tem período, Aí, ok? Então, observe que o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são conjuntos disjuntos, Vocês lembram disso? O que significa? Se você fizer a interseção entre o conjunto dos números racionais e irracionais, se você fizer a interseção, o resultado disso daqui vai dar o conjunto que? Vai dar o conjunto vazio, Porque eles não têm elemento em comum, certo?
Pessoal, e aí fica uma pergunta, né? De onde surgiu esse conjunto dos números racionais, né? Por quê? Né? E aí a gente pode lembrar um pouquinho aqui, ó, do famoso teorema do tio Pete, né? De Pitágoras, né? Pitágoras ficou um pouquinho com a cabeça quente quando ele tinha o seguinte problema, né? Mas se o meu cateto aqui num triângulo retângulo vale 1 e aqui vale 1, qual que é o valor da hipotenusa, né? E aí o teorema, né, de Pitágoras, a gente sabe o quê? Que se você fizer a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Então, observe que se eu pegar aqui, então, ó, ele falou assim, vamos então, suponha que eu tenho um quadrado de lado 1. Qual que seria o valor da diagonal desse quadrado? Né? Então, para a gente resolver isso daqui, então iria ficar o que? Utilizando o teorema do tio Pete. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, ficaria o que? X ao quadrado igual a 2. Aí, o que ele ficou pensando? Gente, qual que é o número que você eleva ao quadrado que dá 2? Aí ele ficou um pouco intrigado com isso, né? Mas não existe. Por exemplo, se a gente tentar um número natural, a gente não consegue. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, né? Então, um número inteiro também não, né? Se você pegar menos 1 ao quadrado, vai dar 1, né? Menos 2 ao quadrado vai dar 4. E aí ele pensou assim, não, então deve ser um número racional, né? Então começou a tentar aí os números racionais. E aí ele pegou e falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar esse valor. Aí ele pegou 1,4. Quando ele fez 1,4 ao quadrado, dava 1,96. Falou, não, isso é menor do que 2. Então eu vou pegar um número maior do que 1,4. Aí ele pegou 1,5. Quando pegou 1,5, o resultado deu 2,25. É maior do que 2. Ainda não achei. Então quer dizer então que vai estar entre o quê? Vai estar entre 1,4 e 1,5. Aí ele pegou, não, então vamos pegar 1,41. 1,41 ao quadrado vai dar 1,98. Mas ainda não chegou em 2. Falou, não, então vamos pegar 1,42. Quando pegou 1,42, observe que passou de 2. Ele falou, não, então tem que ser um número agora entre 1,41 e 1,42. Então, aí ele pegou 1,414. Quando fez isso ao quadrado, deu 1,9. Observe que foi chegando cada vez mais próximo de 2. Né? Só que ele não encontrava esse valor próximo de 2. Quando ele pegou 1,415, já passou de 2. Então ele foi fazendo isso até que ele chegou num número bem próximo de 2, que seria esse daqui, ó. Ele foi pegando, então observe com infinitas casas decimais. Mas você vai ver que cada vez que você pega um número de casa decimal a mais aqui, você vai chegando num número próximo de 2, mas você nunca vai chegar no número 2. Então aí ele falou, não, então nós temos que criar um novo conjunto para representar esses números. E aí eles representaram isso através do quê? Através do símbolo aí de raiz, certo? Então, x ao quadrado igual a 2, então isso daqui é a mesma coisa que o quê? O x é igual ao quê? Raiz de 2, certo? Porque quando você faz raiz de 2 ao quadrado, dá 2. Então criou-se um novo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais, ou seja, todas aquelas raízes, tá, de números inteiros, tá, de números naturais aí. A gente pegar toda a raiz de número natural, você vai ver que as não exatas, elas são todas irracionais. Por exemplo, raiz de 2, irracional. Raiz de 3, irracional. Raiz de 4, aqui é racional. Por quê? Porque raiz de 4 é a mesma coisa do que 2, certo? Existe um número que você eleva ao quadrado que dá 4, mas você não sabe o número que eleva ao quadrado que dá 2, certo? Então, raiz de 4 não é irracional, né? É racional. Raiz de 5 é um número irracional, porque não é uma raiz exata, certo? Então, a gente
tem então aí o conjunto dos números irracionais, formado também pelas raízes, o que não exatas, certo? Nós temos então algumas propriedades aí, tá, que nós podemos estudar. Primeira é, se o número raiz enésima de A, com n pertencente aos naturais diferente de zero, né? Então, o n aqui, ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, né? Um número natural, e A é um número também o que pertencente ao conjunto dos números naturais, né? A é um número natural. Se esse número aqui, quando você tirar a raiz, ele não for inteiro, então esse número é irracional. O que ele está falando é o seguinte, por exemplo, se você pegar a raiz de 9, raiz de 9 dá 3. Opa, 3 é um número inteiro. Opa, então ele é racional. Agora, se você pega a raiz de 7, quando você tira a raiz de 7, né, vai dar 2, alguma coisinha aqui. Ele vai ser um número que decimal, não é um número inteiro. Então, isso daqui é um número que irracional, certo? A outra propriedade fala o seguinte, que a soma de um número racional, se você pegar um número racional com um número irracional, o resultado vai dar um número irracional. Isso é óbvio, né, pessoal? Por exemplo, se você pegar a raiz de 2 mais, por exemplo, 3, né? Isso daqui vai dar um número o quê? Isso vai dar um número irracional. Certo? Porque as casas decimais infinitas, elas vão continuar na hora que você somar com 3. Ok? Da mesma forma, a diferença entre um número racional e um número irracional, ela vai ser sempre um número irracional. Exemplo, se você pegar raiz de 2 menos 1, você vai ver que isso daqui vai dar um número o quê? Isso vai dar um número irracional. O produto entre um número racional, diferente de zero, né? Claro, com um número irracional, ele é sempre um número irracional. Sim, por exemplo, se você pegar 3 vezes raiz de 2, isso daqui vai dar um número irracional, né? Na hora que você pegar lá, né, raiz de 2 é 1, nós vimos lá 4, 4, né? Quando você pegar isso daqui e multiplicar por 2, tá? As infinitas casas decimais aqui, elas vão continuar. Ok? Continua sendo um número, então, o quê? Irracional. Certo? Ou seja, se você soma um racional ou subtrai com um irracional, o resultado vai ser um irracional. Se você multiplica um número racional por um número irracional, o resultado vai ser um número irracional, certo? E o quociente entre um número racional com um número irracional, isso daqui vai dar sempre um número que irracional, viu, pessoal? Sempre, né? Se, por exemplo, você pegar 3 dividido por raiz de 2. Depois vocês podem pegar aí até com o uso da calculadora e verificar essas propriedades. Ok? Uma observação aqui a ser feita. A soma, diferença e produto e quociente entre dois números irracionais, né, não necessariamente é um número irracional, certo? Não necessariamente. Por exemplo, suponha que você está somando um número irracional, raiz de 2 mais 1. Isso aqui é um número irracional. Aí você soma ele com o número 1 menos raiz de 2, que também é um número irracional. Então, ó, peguei um número irracional e estou somando com um número irracional. Não necessariamente vai dar um número racional. Por quê? Ó, Daniel, raiz de 2 com menos raiz de 2 eu posso cortar. 1 mais 1, 2. Certo? Mas pode acontecer de você pegar, por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 3 e continuar sendo um número que? Irracional. Ok? O produto. Você pode multiplicar, por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 2.
Ó, irracional, irracional. Isso daqui dá raiz de 4. Que é quanto? 2. Opa, o produto do irracional com o irracional aqui deu um número o quê? Racional. Agora, eu poderia ter pegado raiz de 2 vezes raiz de 3. Isso daqui vai dar o quê? Raiz de 6, né? Que é um número o quê? Irracional, né? Um número irracional. Ok? Por isso que não necessariamente, quando você tem dois números irracionais, o resultado vai ser um número irracional. Pode ser ou não. Ok? Vamos lá. Nós vamos, então, né, ver agora aí o conjunto dos números reais. Né? O conjunto dos números reais nada mais é do que... Vamos então ler aqui a definição. Conjunto dos números reais, representado por essa letrinha R aí, né? Certo? Conjunto dos números reais, então é o conjunto x ele é real, tá o quê? X ele é um número racional ou um número irracional. Certo, pessoal? Então, na verdade, os números reais, eles englobam o quê? Tanto os números racionais, aqui está o conjunto dos números racionais, quanto, então, união com o conjunto dos números irracionais. Então, se você juntar esses dois conjuntos aí, a gente forma o conjunto dos números reais, certo? Então, era como se a gente falasse assim, ó, não, os conjunto dos números reais, então, ele engloba todos os números, né? Seja o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, certo? Então, essa é a definição para o conjunto dos números reais. É a união do conjunto racional com o conjunto dos números irracionais. Beleza? Uma coisa muito importante, pessoal, então, é para você representar, né? Uma forma para você representar esse conjunto dos números reais, né, tem duas formas. Uma é através da reta real e outra através também dos intervalos. Os intervalos nós vamos estudar na nossa próxima aula, tá? Mas uma forma de você representar os números reais é através da reta real. Como que a gente faz ela? A gente vai colocar aí ela aqui numa reta aqui na horizontal, certo? E aqui eu tenho o que a gente chama de origem da minha reta, tá? Então aqui é a gente chama de origem, que é o valor 0, certo? E aí eu vou pegar aqui, né, com a escala aqui, eu vou numerar essa reta minha, tá, pessoal? Aqui de forma unitária. Então, ó, para a direita eu vou crescendo, então para a direita eu tenho os valores positivos, tá? À medida que eu venho vindo para a direita, tá, vai aumentando, ok? À direita de 0, os valores são positivos, então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E para a esquerda eu tenho os valores negativos, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, ok? O que é importante você notar disso daí, tá, pessoal? Que à medida que você pega um número à direita, um número na reta real que está à direita, ele é sempre maior do que aquele número que está à esquerda, ok? Ou posso falar também de outra forma, um número que está à esquerda, ele é sempre menor do que o número que está à direita, ok? Então, se a gente pegar aí, então, ó, eu vou pegar esses números aqui agora, ok? Como ela é uma reta real, eu posso representar não só os números aqui inteiros, né? Por exemplo, nessa reta aqui eu já representei aqui o número 0, 1, 2, né? Fiz uma escala aqui, representando já os números inteiros, certo? E se a gente fosse representar agora os números, né, racionais, bem como os irracionais? Por exemplo, meio. Onde queria ficar o meio? Então, eu vou olhar o meio, ele ficaria entre 0 e 1, né? Então, especificamente na metade de 0 e 1, né? Então, eu iria colocar o meio aqui, ó. Tá aqui, certo? 7 terços. Quando você pega 7 e divide por 3, né? Vai dar 2, alguma coisa, né? Você pega lá, ó, 7 dividido por 3, né? Vai dar 2 vezes 3, 6, 7 menos 6, 1.
uma vírgula, né? 10 dividido por 3, ó, vai dar aproximadamente 2,3. Então tá entre o que? 2 e 3, né? 2,3 é maior do que 2 e menor do que 3. Então, se aqui é 2,5, deve estar aproximadamente aqui, né, pessoal? Então, tá aqui, ó, 7,3. Ok? Vamos lá, menos 10,4. Quando a gente pega 10 e divide por 4, isso vai dar 2,5, né? Então, ele quer que você represente o número menos 2,5, ok? Então, ele vai estar entre o quê? Menos 2 e menos 3. Então, no caso, eu iria representar esse menos 10,4 aqui, né? Ele vai estar por aqui. Então, tá aí, pessoal, ó. Certo? 1,4. Se você... 1,4 não. 1/4, né? Se você pegar 1/4, quando você pega e divide 1 por 4, isso daqui dá 0,25, não é isso? 0,25. Ele vai estar entre o quê? Ah, Daniel, vai estar entre 0 e 1. Ok, mas eu já coloquei o meio aqui. Ele vai estar, então, antes do meio ou depois do meio? Antes, né? Então, 0,25 ele vai estar por aqui, né? Ou seja, 1/4 vai estar aqui. Ok? Se a gente pegar agora a raiz de 2, certo? Raiz de 2, nós vimos lá, né? Lá no vendo tio Pete, vai dar aproximadamente 1,4, não é isso? Ou seja, então ele vai estar entre 1 e 2, esse aqui 1,5, ele vai estar aproximadamente aqui. Então tá aí, ó, raiz de 2. Observa onde que vai estar aí, ó, raiz de 2 está aqui, ó. Certo? Menos raiz de 10. Pessoal, raiz de 10 não é exato, né? Mas a gente sabe que se a gente pegar uma raiz inteira antes de 10, que é a raiz de 9, e a outra inteira depois de 10, que é a raiz de 16, então a gente sabe que raiz de 9 dá 3, raiz de 16 dá 4. Então, raiz de 10 vai ser um número entre 3 e 4, né? Então, vai ser um número aqui, ó, entre... Opa, um N aqui. Um número entre 3 e 4, certo? Como é negativo, então, vamos supor que dê menos 3,3, né? Estou supondo aqui, ok? Pois é melhor você fazer a continha aí. Então, menos 3,3 vai estar aqui entre menos 3 e 4. Então, vai dar aproximadamente aqui, né, pessoal? Tá aqui, menos raiz de 10. Vamos pegar agora menos 2/3. Quando você pega 2 e divide por 3, dá 0,6. Então, vai dar menos 0,6. Isso daqui acho que dá até uma dízima, né, pessoal? Se não me engano. Certo? Onde que vai estar, então? Vai estar entre 0 e menos 1. Então, vai estar aproximadamente aqui, certo? Então, tá aqui, ó, menos 2/3. Ok? Então, tá aí, pessoal, ó. Eu fiz questão de mostrar isso para vocês. É muito importante a gente dominar a reta real, tá? Por quê? Porque agora eu tenho certeza, ó. Eu sei que se eu quiser colocar o sinal de menor aqui, ó, menos 4 é menor do que menos raiz de 10, que é menor do que menos 3. Aqui, ó. Posso fazer isso daqui, né, pessoal? Então, todo número que está à esquerda é menor do que o que está à direita. Ó. 0 é menor do que 1,4. Que 1/4, 1/4 é menor do que meio, meio é menor do que 1, 1 é menor do que raiz de 2 é menor do que 2 e assim por diante. Ok? Então vamos lá. Importante, né, pessoal, o conceito aí, porque muitos, né, até confundem o conceito de oposto e inverso de um número. Vamos pegar aqui então esses números. Eu tenho o número 2, o número menos 7, o número 3/5, né? Aqui, ou seja, o número 3 dividido por 5, e tem o número aqui menos 2/9, certo? Aí vamos primeiro fazer o oposto desses números aqui, ó. O oposto de 2 é só você pegar ele, ok, e trocar o sinal, né? Então, o oposto de 2 é o menos 2. Qual que é o oposto de menos 7? É 7. Qual que é o oposto de 3/5? Menos 3/5. Qual que é o oposto de menos 2/9? 2/9. Certo? E agora, pessoal, se eu quiser pegar o inverso desses números, ó, por exemplo, o inverso de 2. Pessoal, o inverso, você agora vai alternar o numerador com o denominador.
certo? Então, qual que é o inverso de 2? Vocês lembram que 2 tem um denominador aqui, que é 1? Quando eu tenho um número inteiro, ó, denominador é 1. Então, qual que é o inverso de 2? Meio. Qual que é o inverso de menos 7? Menos 1/7. Observe que eu não mudo o sinal, né? Que o inverso, quando eu falo inverso de um número, eu troco o numerador pelo denominador. 3/5. Qual que é o inverso de 3/5? Troca, fica 5/3. Qual que é o inverso de menos 2/9? Menos 9/2. Certo? Então, pessoal, o que a gente sabe disso? Observe, pessoal, que se somar o número com o seu oposto, o resultado vai dar sempre o quê? 2 com menos 2, 0. Menos 7 com 7, 0. 3/5 com menos 3/5, 0, né? Então, quando você soma um número com o seu oposto, então quando você pega um número e soma ele com o seu oposto, o resultado vai dar sempre o quê? Vai dar sempre 0. E quando você multiplica um número pelo seu inverso, o resultado vai dar sempre o quê? 1. Por exemplo, se você multiplica lá 3/5, multiplica pelo o seu inverso, 5/3. Olha aí para você ver, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. Então tá aí, 15 dividido por 15 dá 1. Certo? Então, se você soma um número com seu oposto, o resultado dá sempre 0. Se você multiplica um número pelo seu inverso, vai dar sempre o quê? 1. Ok? Pessoal, outro conceitozinho muito importante aí, tá, pessoal? Depois nós vamos até estudar a função modular, mas eu vou aqui mostrar para vocês o conceito de módulo, tá? Então, observe que o módulo, ele é utilizado um número entre essas duas barras verticais, tá? Então, isso daqui a gente chama de módulo de x, tá? Então, leia esse módulo de x. Então, o que é o módulo de x? O módulo de x vai ser o próprio x quando esse número que tiver aqui dentro do parênteses for um número positivo, ou seja, for um número maior do que 0, maior ou igual a 0, certo? E quando o módulo de x ele vai ser igual a menos o x, quando o que está dentro do módulo for um número que? Negativo. Quando esse x for negativo. O que significa, pessoal? Por exemplo, suponha que toda vez que você for pegar o módulo de um número, que eu vou agora dar esses exemplos aqui para vocês. Olha a perguntinha que você vai fazer, tá? O que está dentro do módulo é positivo ou negativo? Opa, é positivo. Então, você vem e escreve ele aqui da mesma forma. Então, o módulo de 3 é 3. Vou perguntar agora. O que está dentro do módulo é positivo ou negativo? Negativo. Então, você vai o quê? Negar ele. Então, eu vou fazer menos 3. Que vai dar o quê? 3. Então, observe. Quando ele for positivo, você repete ele. Quando ele for negativo, você nega ele. Ah, Daniel, então o módulo de um número vai sempre retornar o valor positivo? Sempre. Sempre. Tá? Até porque eu vou mostrar para vocês que o conceito de módulo está relacionado à distância do valor dele à origem. Tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então vamos lá. Menos 1 mais raiz de 2. Ah, Daniel, eu vou olhar o menos 1, depois o raiz de 2? Não, você tem que pegar e somar esses números aqui, A pergunta, esse número que está dentro do módulo aqui, o que está dentro do módulo é positivo ou negativo? Então, nós vamos ter que ver, se você pegar menos 1 e somar com 1, raiz de 2, é 4,1, tal. Quando você somar isso daqui, o resultado vai dar 0,41 e alguma coisa. Esse número é positivo ou negativo? Positivo. Se ele é positivo, então eu vou escrever ele da mesma forma aqui, Olha lá, Escrever da mesma forma. Certo? A pergunta é, o que está dentro do módulo? A perguntinha, é positivo ou negativo? Agora vamos lá. 1 menos raiz de 2.
Quando você fizer 1 menos 1,41 alguma coisa, pessoal, isso aqui vai dar menos 0,41, né? Certo? Esse número é positivo ou negativo? Opa, esse número é negativo. Então, o que você vai fazer? Eu vou inverter o sinal. Então, você vai fazer menos e o número. Então, vamos lá. Menos com mais vai dar menos. Então, menos 1. Menos com menos, mais. Ou seja, eu vou inverter o sinal do que está dentro do que está dentro do módulo. Ok? Agora, se você fizer isso daqui, dá um número positivo. Observe que qual que é o resultado disso daqui? 0,41, né? Dá mais casas aqui, né, pessoal? Porque eu simplifiquei. O que vai dar isso daqui? 0,41. Certo? O módulo vai sempre resultar num número positivo. Vamos lá. Menos 2 menos raiz de 3. Pessoal, se você está fazendo um número negativo menos um número negativo, com certeza o resultado disso daqui vai dar um número o quê? Negativo. Né? Então eu vou negar. Se você vai negar isso aqui, então eu vou mudar o sinal. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. 2 mais raiz de 3. Esse é o módulo desse número. Agora vamos lá. 1 menos módulo de menos raiz de 2. Então, primeiro vamos resolver esse daqui. Qual que é o módulo de menos raiz de 2? Menos raiz de 2. Qual que é o módulo de menos 2? É 2, né? Então, tá aqui. Então, ficou 1 menos, o resultado disso daqui deu 2. Agora, você faz 1 menos 2 vai dar o número o quê? Negativo, né? Negativo, no caso, menos 1. Então, eu vou negar e ele vai dar 1. Beleza, pessoal? Então, a ideia de módulo é sempre você fazer a pergunta: o que está dentro do módulo é positivo ou negativo? Se for positivo, você mantém o número. Se for negativo, você nega ele. Por que disso, Daniel? Porque o módulo nada mais é do que a distância desse número até a origem. Então, por exemplo, suponha que você pega módulo de 3. Qual que é a distância de 3 até a origem? Você pega agora a distância. Qual que é a distância de 3 até a origem? É 3. Certo? Agora, se você pegar módulo de menos 2, qual que é a distância do menos 2 até a origem? Qual que é essa distância aqui? Se for calcular a distância, é o quê? 2. Certo? Não existe distância negativa. Ok? Esse é o conceito de módulo. É a distância do número até a sua origem. Você vai lá e representa ele na reta e pega a distância dele até a origem. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui a alguns exemplozinhos aqui. Classifique a sentença a seguir em verdadeiro ou falso. Então vamos lá. 0, o número 0 pertence ao conjunto dos números reais asterístico. Pessoal, lembrando que toda vez que aparece esse asterístico aqui, ele exclui o 0, então é falso, né? Isso aqui é falso. 1,23 pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence, né, pessoal? Por quê? Porque esse daqui ele é um número decimal finito, né? Você pode representar isso através de uma fração. Inclusive, é só você pegar aqui e fazer o quê? 123 dividido por 100, né? É um número racional, verdadeiro. 0,222 não pertence ao conjunto dos números racionais. É falso, né, pessoal? Porque isso daqui é uma dízima periódica, né? Então, se é uma dízima periódica, nós conseguimos representar ela através de uma fração, logo pertence, né? Então, aqui é falso. Raiz de 2 pertence ao conjunto dos reais positivos. Pessoal, aqui é o conjunto dos reais. Apareceu esse símbolozinho aqui, né? O que é esse símbolozinho aqui? São os reais, significa o conjunto dos reais não negativos, tá? Ou seja, são todos os reais de 0 acima de 0, ok? Então, raiz de 2 pertence ao conjunto dos reais positivos? Verdadeiro, pertence. Raiz de 3 não pertence ao conjunto dos números racionais? Verdadeiro, né, pessoal? Porque raiz de 3 é um número irracional, né? Verdadeiro. Raiz de 9 não pertence ao conjunto dos números naturais. Pessoal, quanto que dá raiz de 9? Raiz de 9 é 3. 3 não pertence ao conjunto dos números naturais?
falso, né? Falso. Vamos lá. 0, o número 0 está contido nos reais? Pessoal, aqui é um peguinha, né? Isso daqui é falso, porque o símbolo contido, ele tem que ser de conjunto para conjunto. Lembra lá da nossa primeira aulinha, né, de conjuntos? Então, ó, 0 tinha que ser pertence ou não pertence, né? Então, 0 ele pertence ao conjunto dos números reais, não está contido, ok? Então, falso, beleza? Conjunto do número vazio está contido no conjunto dos números reais? Verdadeiro, né? Nós vimos que o conjunto vazio está contido em todo conjunto. Agora aqui, ó, pessoal, o conjunto com o número 0 está contido no conjunto dos números naturais? Verdadeiro, né? Conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais? Falso, né, pessoal? Porque para esse conjunto estar contido aqui, todos os elementos dele tinham que pertencer aos irracionais e nenhum, né? E ele não pertence, ok? Não está contido. Conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais? Sim, né, pessoal? Porque todo elemento do conjunto irracional pertence ao conjunto dos números reais. Conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais asterístico? Pessoal, se não tivesse esse asterístico era verdadeiro, né? Mas como tem esse asterístico, vai ter o número 0 aqui e ele não vai o quê? Pertencer ao conjunto dos números racionais asterístico, ok? Então aqui é falso, ok? Então vamos lá. Vamos mais uma questãozinha aí, ó. O número π mais raiz de 2 pertence ao intervalo entre... Então eu tenho esses intervalos aqui, né? Vamos lá, quanto que vale o π, né? Nós vimos aí nos slides anteriores, né? O π nada mais é do que o comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. Ele vai dar aí um número irracional, né? Tem infinitas casas aqui decimais. Eu peguei aqui 5 depois da vírgula. E quanto que vai dar o raiz de 2? Nós vimos lá também, né? Lá no calculando o teorema do tio Pitt, ele é aproximadamente esse número aí. Quando a gente somar esses dois valores, né? Então, se você fizer 9 mais 1, 10, vai 1, 6, 2, 8, 1 mais 4, 5, 4 mais 1, 5, 1 mais 4, 5, 3 mais 1, 4. Então, vai dar 4, se a gente pegar aí 55, né? Ele está entre o quê? 4,4 e 4,6, ok? E pra gente finalizar, pessoal, trouxe aí uma aplicação para vocês, né? Mais um exemplo, esse é o último e a gente finaliza a nossa aulinha. Fala o seguinte, ó, observe a figura abaixo que demonstra um padrão de harmonia, segundo os gregos, né? Então vamos ver aqui o que esse padrão de harmonia fala. Há muito tempo os gregos já conheciam um número de ouro, né, que é dado aqui, ó, por 1 mais raiz de 5 sobre 2, né? Então esse daqui que é aproximadamente 1,618, né? Tal número foi durante muito tempo padrão de harmonia. Por exemplo, ao se tomar a medida de uma pessoa, você pegar então a altura de uma pessoa, certo? E dividi-la pela medida que vai da linha umbilical, né? Então, lá do seu umbigo até o chão, se você então pegar isso daqui e dividir lá, né, pela a medida que vai do seu umbigo até o chão, então eu vou pôr aqui, ó, umbigo até o chão, tá? Vou chamar aqui de sual. Se você pegar e dividir isso daqui vai ser igual ao quê? Vê-se que a razão é a mesma que a medida do queixo até a testa. Então, se você pegar essa medida aqui, ó, que vai do queixo até a testa, certo? Vamos chamar aqui de A. Em relação à medida da linha dos olhos até o queixo. Aqui, ó, dos olhos até o queixo. B. AB.
certo? Que é exatamente, que é igual ao número de ouro. Opa, que é igual esse número aqui, ó, que ele deu ali, ó. Certo? Que é igual esse número aqui, ó, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Considere a cantora Ivete Sangalo harmoniosa, ó, segundo os padrões gregos, assumindo que a sua distância da linha umbilical até o chão, então ele está falando, ó, que essa distância aqui, ó, é de 22 raiz de 5 menos 1 sobre 25 metro, determina a altura dela. Olha, pessoal, então se a gente pegar a altura dela e dividir pela distância, tá aqui, ó, do umbigo até o chão, é igual ao número de ouro, né? Então, nós temos que fazer essa continha aí, para achar que a altura é o que ele quer, certo? Então, vamos resolver essa continha aí. Então, como que eu resolvo aqui, né? Eu tenho uma fração aqui e tem outra fração aqui. E a gente pode multiplicar, né? Então, eu vou passar essa fração aqui multiplicando, ó. Então, vai ficar H é igual. Então, eu peguei agora tudo isso aqui, ó. 22 raiz de 5 menos 1 sobre 25 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2. Certo? Agora, olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Nós podemos cortar esse 22 com esse 2. E aqui vai dar 11, né? Dividir, ó. 22 dividido por 2, aqui vai dar 11. Ok? E aqui 1. Agora eu vou multiplicar ladinho vezes ladinho, ó. Então vai ficar 11 vezes. Então ficou 11 vezes raiz de 5 menos 1 vezes 1 mais raiz de 5 em cima. E embaixo ficou 25 vezes... Opa, aqui é 1, né? 25 vezes 1. Certo? Então vamos lá. Multiplicando agora. Ó. Raiz de 5 vezes 1 vai dar raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos raiz de 5 vai dar menos raiz de 5. 25 vezes 1 vai dar 25. Agora eu posso cortar esse raiz de 5, esse menos raiz de 5. Quanto que dá raiz de 25? Dá 5, né? 5. 5 menos 1, 4, né? Então vai ficar 11 vezes 4 sobre 25. 11 vezes 4, 44 sobre 25, que é igual a 1,76 metros. Essa daí é a altura da Ivete Sangalo. Beleza? Pessoal, então eu deixo aí para vocês uns exercícios aí e encerramos a nossa aulinha aí por hoje. Um abraço a todos. Tchau, tchau.